Aspectos da tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, seguindo uma sequência que inclui os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, teríamos então, no início desse período de 7 anos, primeiramente a invasão de Israel por parte da Rússia e de seus aliados, aproveitando-se do caos em que ficará o mundo em virtude do desaparecimento de milhões de pessoas. Esta invasão de Israel está assim profetizada. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano, o Senhor, eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei aos montes de Israel. Ezequiel 39, 1 e 2. Em seguida, deverá haver um rápido conflito nuclear de âmbito mundial em vista destas palavras do Senhor: mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 39, 6. O fogo aqui é figura muito apropriada para as armas nucleares. Magog é o território russo e as regiões costeiras podem ser continentes desconhecidos do profeta. Finalmente, o caos mundial e o gênio da besta. A Bíblia descreve a pessoa do último ditador como sendo um homem muito inteligente. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Daniel 7, versículo 8. Olhos de um homem apontam para a inteligência, e uma boca que falava com arrogância indica um líder com grande capacidade oratória. Embora todo o período de tribulação tenha duração de 7 anos, esta será mais acentuada nos últimos 3 anos e meio. Em Daniel 7:25, lemos que os santos do Altíssimo serão oprimidos durante um tempo, tempos e meio tempo. Em Apocalipse, lemos que a cidade santa será pisada pelos gentios durante 42 meses, tempo mencionado também em Apocalipse 13:5, e que a mulher que fugiu para o deserto foi sustentada durante 1260 dias, ou um tempo, tempos e meio tempo. Apocalipse 11:2, 12, 6, 14. Todos esses períodos correspondem a 3 anos e meio, ou seja, à segunda metade da 70ª semana profética de Daniel 9, pois a primeira besta fará uma aliança com muitos israelitas por uma semana, mas na metade da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel 9, 27. Esta aliança não será com todos os israelitas, o que indica que muitos destes terão o pressentimento de que terá chegado o tempo de Deus tratar de novo com eles, como fazia durante a vigência da lei. A voz do arcanjo relacionada com o arrebatamento da igreja é um sinal para os israelitas. 1 Tessalonicenses 4,16. Deus nunca ficou sem um remanescente fiel a ele aqui na terra. Elias, um profeta extremamente zeloso, lamentou que os israelitas houvessem abandonado a aliança com Deus, derrubado os seus altares e matado à espada os seus profetas, e que só ele havia sobrado. Mas Deus lhe disse que havia em Israel 7.000 fiéis que não se haviam inclinado diante de Baal nem o beijado. 1 Reis 19, 14 e 18. Em outros textos bíblicos alusivos ao período de tribulação, lemos que aqueles que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, e que haverá uma estrada para o remanescente de Israel.
Isaías 4, 3 e 11, 16. O mesmo profeta Isaías clamava que, embora os israelitas fossem como a areia do mar, apenas um remanescente seria salvo, capítulo 10, versículos 22 e 23. E o apóstolo Paulo afirma que se a rejeição de Israel é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Romanos 9, 27 e 11, versículo 15. Outros eventos ocorrerão nessa segunda metade da 70ª semana profética de Daniel. Em primeiro lugar, temos os sucessos das duas bestas e o engano dos judeus. Jesus advertiu aos judeus que ele veio em nome do Pai, e eles não o aceitaram, mas que, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarão. João 5:43. Esse outro será aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, segundo aos Tessalonicenses 2:4. Em segundo lugar, os judeus que ainda estiverem em outros países retornarão à sua antiga pátria. Assim como Deus derrubou o muro de Berlim e pôs um fim à prisão em que viviam os judeus nos países da antiga União Soviética, da mesma maneira nenhuma outra nação conseguirá reter os israelitas. Em Ezequiel 37:12, o Senhor promete abrir as sepulturas do seu povo, tirá-lo para fora e levá-lo à terra de Israel. Em terceiro lugar, temos a manifestação da besta, o líder político, e do falso profeta, o líder religioso ou anticristo contra os judeus. Assim como Elias tipifica a igreja arrebatada, Eliseu tipifica Israel. É interessante notar que duas ursas despedaçam 42 meninos que zombavam de Eliseu quando este subia de Jericó para Betel, segundo Reis 2, 23 e 24. As duas ursas apontam para as duas bestas do capítulo 13 de Apocalipse, ao passo que os 42 meninos mortos indicam os 42 meses de grandes sofrimentos para o povo israelita, tempo esse que corresponde à segunda metade da 70ª semana profética de Daniel.